perceber de que maneira esse endividamento que muitos estudantes estão comprometidos, não é? De que maneira esse endividamento está vencilhado a essas alterações que foram feitas no FIES e também em decorrência desse cenário de crise econômica. Pode passar o slide. Eu posso passar aqui, não é? Ok. Bom, então qual é o nosso problema de pesquisa? A gente procura perceber como a política educacional do financiamento estudantil, o FIES, repercutiu para a mobilidade social ou não na vida acadêmica e profissional de estudantes, sobretudo estudantes de camadas pobres, afrodescendentes, do interior do estado de Pernambuco, em uma instituição privada na cidade de Caruaru, a partir do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff e do governo Michel Temer. Esse é o nosso problema de pesquisa. Qual é o nosso objetivo? A gente procura observar, a partir de um olhar interseccional, como essa política educacional de financiamento estudantil vai repercutir para a mobilidade social ou não desses estudantes. Esses estudantes que, durante o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff e Michel Temer, tiveram mobilidade social, estão endividados. Esses estudantes que estão endividados, que tiveram ou não mobilidade social, não é? São das camadas populares, não é? Como isso repercute sobre estudantes negros e negras. Então, esse é o nosso objetivo geral. Como objetivos específicos, temos, em primeiro lugar, buscar identificar, na visão de alunos egressos que concluíram seus cursos de licenciatura em História e Pedagogia, se houve mobilidade social proveniente da conclusão dos seus cursos. Nosso segundo objetivo específico é mapear os diversos fatores que vão contribuir para a desistência desses alunos dos seus cursos financiados, ou seja, curso de Pedagogia e História. Tá certo? Sobretudo percebendo essas mudanças que foram feitas no FIES no período de 2015 a 2018, período que compreende o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, interferido, né, que foi impedido mediante um golpe institucional, e depois dado continuidade ao governo Temer. Ainda nos nossos objetivos específicos, perceber, na visão desses alunos egressos de Pedagogia e História, se eles também estão endividados após a finalização do período de carência, uma vez que as regras do período de carência também foram modificadas. Antes dessa modificação, os alunos que faziam uso do FIES, eles teriam até 1 ano e meio para começar a pagar, né? Com as novas mudanças, os alunos passaram até 6 meses para começar a pagar o FIES. Qual é a justificativa do nosso trabalho? A gente entende que é através da democratização do acesso ao ensino superior que a gente tem uma construção de uma sociedade mais cidadã, uma sociedade mais plural, uma sociedade que efetivamente tem menos injustiças sociais. E que essa democratização do acesso ao ensino superior está vencilhada também ao FIES. A gente percebe, claro, que o FIES tem uma grande importância educacional, no que diz respeito à democratização do acesso ao ensino superior, mas também percebemos que existe, não é, o interesse de organismos internacionais, como eu já iniciei falando, nesse processo de financiamento, que contribuiu indiretamente também para o endividamento desses estudantes. Bom, esses são alguns dos autores que nós nos baseamos, não é? Nos baseamos em Alves e Oliveira. Eles vão discutir, tá certo, as implicações que o neoliberalismo e organismos internacionais terão sobre a educação. Nos baseamos também em Barroso, quando ele vai estudar e definir o que é que vem ser Estado e a lógica do Estado para com a lógica neoliberal. Nos baseamos também em Campos, quando ele vai perceber de que maneira foram implementadas na América Latina políticas neoliberais e de que maneira a implementação dessas políticas neoliberais reverberaram sobre políticas sociais. Nos baseamos também em Group, quando ele vai definir o que é que vai ser o Estado, e Hayek e Milton Friedman, que são dois ideólogos do neoliberalismo, e a partir deles também nós percebemos de que maneira, né, existe essa proposição
de financiarização da educação superior. Ainda na nossa fundamentação teórica, a gente se baseia em Goethe e em Barbosa, Silva. Vamos analisar o FIES enquanto instrumento de democratização do acesso ao ensino superior. Mainardes, que vai fazer uma discussão de políticas educacionais, né? As implementações dessas políticas educacionais. Azevedo, que fará uma discussão, né, sobre essas políticas educacionais também, é interessante para o nosso trabalho. E nos baseamos em alguma das principais autoras que discutem a interseccionalidade. Carla Cotirene, Kimberly Crenshaw, Angela Davis, Bell Hooks e Patrícia Matos. Né? As principais autoras que vão aí discutir interseccionalidade. 2 minutos, Vander Carlos. Ok, professora. Então são essas as considerações, professora. Concluiu? Concluí. Muito bom. Parabéns, né? Seu estudo é um estudo interessante, está em desenvolvimento, né? E a gente vai deixar as perguntas para o final, tá ok? Então, muito obrigado pela sua apresentação. Agora nós vamos passar para a apresentação de Maria Vanessa do Nascimento Barbosa Franco, titulado Governança Corporativa, Modelo de Gestão para os Oligopólios Educacionais Brasileiros. Vanessa, já passou o seu trabalho para a Uriel? Sim, professora, eu já passei. Só aguardar ele colocar na tela para começar. Okay. Vocês estão me escutando? Estamos sim. Estamos sim. Estamos sim, Vanessa. Tá, obrigada. Pessoal, pode começar, professora? Pronto. Bom dia, pessoal. Já estou aqui, Alda. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo. Vanessa Maria. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Maria Vanessa, né? Sou doutoranda do programa de pós-graduação da UFRN, sou orientanda da professora Alda, e o trabalho que estou apresentando agora nesse momento é intitulado Governança Corporativa, o modelo de gestão presente nos oligopólios educacionais brasileiros. Tendo como objetivo, esta pesquisa pretende analisar o modelo de governança corporativa adotado nas universidades privadas, né, diante do contexto da oligopolização da educação superior brasileira, né, enfocando justamente esse modelo de gestão nesses grandes oligopólios, né. Não são todas as instituições privadas brasileiras que adotam esse modelo de governança. Isso nós optamos por trabalhar justamente com esses grandes oligopólios educacionais, certo? É um recorte da minha tese, né? Um dos pontos que eu trabalho na minha tese é um estudo que ainda está em andamento. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utiliza como recursos metodológicos a análise documental e análise de dados da educação superior privada. Então, nesse contexto, como até o colega já explanou, né, nas últimas décadas, a educação superior, principalmente a educação superior privada, passou por fortes mudanças. Gente, só um instante, Vanessa. A questão Vanessa, só um instante. Tem alguém com esse microfone ligado? Porque está dando uma microfonia muito grande. Não sei, professora. Deixa eu ver uma coisa. Você está perto de algum lugar que esteja ventando, Vanessa? Eu fechei aqui a janela, eu acho que era o vento. Ah, então era isso. Era o vento da venda. Melhorou? Melhorou. Sim. Oh, desculpe. Então, né, dando prosseguimento, então, vivemos num contexto dessas últimas décadas onde a educação volta-se realmente ao objetivo da lucratividade, né? Torna-se realmente uma mercadoria. E Valdemar Guissardi coloca que o crescimento da educação superior privada, as IES brasileiras, deve ser pensado, deve ser estudado de uma forma mais aguçada, tendo em vista que o aumento de matrículas nessas IES é algo contraditório. E ele pede que
façamos uma reflexão realmente, se é um movimento de democratização do acesso ou se é um movimento de massificação mercantil, né? E por que que essas instituições têm buscado cada vez mais esse aumento de matrículas, né? É uma interrogação que se coloca durante todo o nosso estudo. Nós sabemos que uma das causas, né, do aumento dessas matrículas é justamente o processo de expansão da educação superior, é justamente essa questão da inserção do capital especulativo através da entrada de grupos estrangeiros no mercado de ações na Bolsa de Valores, né? O nosso trabalho, né, tem um enfoque em um grupo específico, né, em um grupo desses específico, que é o grupo Laureate, né, o Laureate International, e nós percebemos que a partir do momento, né, que a educação superior tem acesso à Bolsa de Valores, né, essas matrículas, cada vez mais, elas estão crescendo, né, é algo que vai aumentando, mesmo diante das crises, mesmo diante das dificuldades de desemprego financeiras, mas é um número que vai se elevando a partir desse momento. E Santos e Chaves, né, colocam que o enfoque desses grupos de capital estrangeiro é justamente uma gestão profissionalizada, né, que é uma das perspectivas do modelo de governança corporativa, ter uma gestão profissionalizada, reducionista, né, que vise a redução de custos dentro das instituições, né, principalmente em relação assim a promover uma maior lucratividade e uma independência da instituição, a não precisar depender apenas de mensalidade de aluno, que muitas vezes atrasa, mas depender também da visibilidade, depender dos investidores, que através dessa visibilidade vão poder investir, vão querer investir, vão ter confiança em investir. Certo? Essa perspectiva da lucratividade acaba por gerar uma forte concorrência entre esses grupos de capital aberto no Brasil. É uma das características, né, do modelo de governança, gerar essa competitividade, gerar esse ranqueamento, né, entre as instituições de ensino superior. Mais do que sua transformação em mercadoria, o que estamos observando no ensino superior é um processo intenso de concentração. E essa concentração, pessoal, é justamente denominada processo de oligopolização. É o momento que ocorre a concentração das matrículas, né, dentro de determinadas instituições. Ou seja, o número de fornecedores tende a se concentrar ainda mais nos próximos anos. Essa é uma citação de 2009, então nós estamos em 2020, que é exatamente o que aconteceu. Nesses últimos anos, nós percebemos, né, que a concentração de matrículas ela está predominante em determinados oligopólios educacionais, né, digamos que em ser cerca de 2.400 instituições de cunho privado, né, no Brasil, e 12 instituições de cunho privado no Brasil dominam 45,44% do número de matrículas, né, presente. Então, é um número muito relevante e que isso foi aumentando diante do desses últimos anos. E esse aumento, né, justamente de matrículas é justamente a possibilidade de levar a instituição a ser vista, a ser conhecida e a ser colocada num patamar de ranqueamento, para que a partir desse ranqueamento ela possa ter investidores, ela possa adquirir, né, a confiança dos acionistas e não depender única e exclusivamente das suas mensalidades, né? Tendo em vista que para os próximos anos a gente acredita que é muito difícil, já tem sido difícil as instituições de pequeno porte se manterem sem adotar esse modelo de governança corporativa, sem abrir o capital, e essas instituições tendem ainda a dominar mais esse mercado. A Laureate é um modelo disso, né? Que ela adota esse modelo de gestão, que passa pela alta competitividade, vislumbrando sempre o mais alto grau de eficiência e o aumento do número de matrículas, né? Ela está presente em todo o território brasileiro, né? Presente a nível mundial, mas especificamente é território brasileiro. E apenas uma região do Brasil ela não está presente, e em todos os locais que ela está presente hoje no Brasil, ela adota esse modelo de governança corporativa, ela adota esse modelo realmente de gerar uma competitividade até dentro da instituição, com seus funcionários, com seus professores, com seus docentes. E nas últimas décadas, as IES privadas foram quase que obrigadas a se inserir
nas práticas do modelo de governança corporativa para atender às exigências e padrões internacionais, possibilitando uma maior atração de investidores, né, que é justamente o que eu coloquei agora sobre a questão dos acionistas. A governança corporativa, né, ela se pauta em 4 princípios, né, a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa, né. Esse modelo de gestão é amplamente utilizado no campo econômico e até implementado dentro das instituições privadas por economistas, por administradores, muito raramente por pedagogos, né. Eles têm tomado esse campo educacional, olhando a educação realmente como uma fonte de investimento, certo? As relações outrora estáveis, quase simbióticas, entre acionistas e administradores nas empresas estatais e privadas de capital aberto ou fechado estão sendo problematizadas com a reestruturação societária provocada pelas privatizações e a entrada de novos sócios nas empresas do setor privado, em especial de investidores estrangeiros. Ok. Então, assim, é a questão de que não é porque eu fui dono de uma instituição e hoje conto com vários acionistas que eu tenho o poder sobre a instituição. Eu tenho um conselho, eu tenho pessoas que vivem numa hierarquia e que essa hierarquia ela deve ser respeitada, que essa hierarquia deve ser passada pelo conselho deliberativo da instituição. Essas instituições da Laureate, elas têm um chanceler, mas esse chanceler ele não tem poder deliberativo, né? Se nós entrarmos nas redes sociais, né, do grupo, nós vamos ver que em todas as instituições onde passaram por essas fusões e aquisições junto ao Grupo Laureate, tem essa figura do chanceler, mas que não tem um poder realmente de definir as coisas. Tudo passa pelos diversos conselhos até chegar ao conselho de administração, que é o conselho que tem poder de decisão, de deliberação. Né? Com as mudanças dos objetivos educacionais, a incorporação da discussão de controle e propriedade, né? Quer dizer que não é porque eu fui o dono que hoje eu posso controlar a instituição, né? Se a instituição está com capital aberto, se a instituição tem outros investidores, tem interesses múltiplos e interesses contraditórios. Então, não se pode deter a instituição a uma única visão, muitas vezes visão de forma familiar. A gestão corporativa sofre um significativo crescimento nesse contexto de múltiplos interesses, na tentativa de equacionar os interesses contraditórios, tendo como referência hierárquica justamente o Conselho de Administração. Obrigada. Muito bom, terminou bem em cima do tempo, já ia lhe avisar. Pronto, muito obrigado, Vanessa. Né? E prosseguindo com as nossas discussões, né? A gente tem agora o trabalho de Ravene da Silva Fernandes e José Jassuípe da Silva, que é uma discussão sobre as ameaças que as políticas de financiamento privado podem causar autonomia das instituições federais de ensino superior brasileiro. Ok? A Vênia está presente? Sim, professora, estou aqui. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Professor Clério, se eu quiser assumir a função de dizer que está na hora de parar, fica à vontade. Tudo bem, a gente pode fazer como ontem, se você concordar, quando falta 1 minuto, eu sinalizar que falta 1 minuto. Tudo bem. Pode ficar à vontade. Ok, então. Posso começar? Pode sim. Então, bom dia. Meu nome é Ravene da Silva Fernandes, eu sou mestrando do MPP-GAV da UFPB, autor desse trabalho, junto com José Jassuípe da Silva Moraes. Então, como a professora Alda já falou, o tema desse trabalho é uma discussão sobre as ameaças que as políticas de financiamento privado podem causar à autonomia das instituições federais de ensino superior brasileiras. Então, pode passar o slide, por favor. Então, este trabalho traz uma reflexão sobre as ameaças que as políticas de financiamento privado podem causar à autonomia administrativa e financeira das instituições federais de ensino superior, as IFES. Então, nos últimos anos, o governo federal vem fazendo sérios cortes orçamentários nos recursos destinados às IFES, a essas IFES. Essas drásticas reduções
orçamentárias nos recursos destinados a cobrir suas despesas de custeio e de capital impactam na gestão interna de recursos, né, e comprometem serviços essenciais de toda a comunidade acadêmica, como serviços administrativos em geral, né, e além dos relacionados à assistência estudantil. Então, é preciso considerar que nas últimas décadas houve grande expansão das IFES através do programa Reúne, né, e com isso as instituições federais de ensino superior não podem sofrer cortes orçamentários impositivos sem comprometer a necessidade acadêmica, né? Então, diante desse cenário de graves cortes orçamentários na educação superior, o Ministério da Educação lançou em julho de 2019, pode passar o slide, por favor, o programa Futurice, né? Esse programa surgiu com a proposta de fortalecer a autonomia administrativa e financeira das IFES, né, firmando parcerias público-privadas, né, as PPPs, né, com organizações sociais, e assim estimular a captação, né, de recursos próprios. Então, as parcerias entre o setor privado e as instituições públicas federais de ensino superior, elas ainda representam uma participação pequena no volume de recursos investidos nas universidades e institutos federais. Pode passar, por favor. Então, portanto, nesse cenário que surge a problemática dessa pesquisa, né? Que ameaças às políticas de financiamento privado podem causar autonomia administrativa e financeira das IFES brasileiras. Então, nessa perspectiva, a forte redução de investimentos públicos nas IFES do país, né, atrelada à captação de recursos privados através de parcerias com empresas, pode ocasionar prejuízos relevantes à autonomia administrativa, financeira, além do comprometimento do ensino, pesquisa e extensão das IFES, né? As empresas e seus interesses de mercado podem limitar a necessidade de liberdade acadêmica, né, para a produção de conhecimento. Vou passar o slide, por favor. Então, o objetivo e a metodologia, né, o objetivo geral desse trabalho foi discutir as ameaças que as políticas de financiamento privado podem causar à autonomia administrativa e financeira das IFES brasileiras, né? E a metodologia escolhida foi aquela de uma pesquisa bibliográfica e documental, né? Ou seja, a base teórica para a elaboração e fundamentação da pesquisa foi através de livros, sites, artigos científicos, né, do objeto de estudo, revistas e demais trabalhos acadêmicos, né, que foram pertinentes. Pode passar, por favor. Então, as políticas de financiamento da educação superior, né, educação pública superior. As políticas de acesso ao ensino superior no Brasil visam reduzir as desigualdades sociais que há séculos perduram no país. Essas políticas existem para facilitar o acesso de alunos que cursaram o ensino básico em escolas públicas e que são de baixa renda, né, ao ensino superior. Essas políticas são realizadas pelo Poder Público Federal, né, seja por repasses orçamentários destinados às IFES ou por financiamentos integrais, né, ou parciais de vagas em universidades privadas de todo o território nacional, né, e quanto ao financiamento do poder público ao ensino superior privado, podem ser destacados os programas ProUni e o FIES, né, que são o ProUni é o Fundo de Financiamento Estudantil e o FIES. Pode passar, por favor. As políticas públicas que estão presentes nas instituições de ensino superior do Brasil visam reduzir desigualdades que há séculos perduram no país, né? Então, essas políticas públicas inclusivas estão sendo ameaçadas com novas propostas de financiamento para a educação pública superior, com baixo nível de transparência e sinalizando cortes consideráveis no orçamento destinado às IFES brasileiras. O discurso do atual governo é que a educação pública de nível superior é muito pesada para o orçamento público federal, né? Então, diante dessa realidade, né, o acesso ao nível superior no Brasil se tornou mais democrático e possibilitou que as pessoas economicamente suficientes pudessem concluir o ensino superior e terem mais oportunidades de trabalho. Então, as políticas públicas de expansão de universidades do país, elas permitiram que muitas pessoas mudassem suas vidas através dos estudos. Pode passar os slides, por favor. Então, agora, as parcerias públicos-privadas, né, as PPPs. Atualmente se discute sobre as implicações que as parcerias público-privadas, as PPPs, podem causar nas instituições públicas de ensino superior, né? Então, essa discussão ela é necessária e importante, pois, além de envolver os recursos públicos e privados, trata-se de recursos elevados, né, e envolvem pesquisa científica, né, e geração de empregos. Então, as PPPs, elas são contratos de prestação de serviço entre a administração pública e empresas privadas, né, regido pela Lei 11.079, de 2004,
tendo como objetivo a implantação e oferta de serviços a serem oferecidos pela iniciativa privada para a sociedade. Então, esses contratos também, eles podem participar da gestão, né, da entidade pública, de acordo com os termos que forem pactuados nesse contrato junto com o órgão, né? Pode passar, por favor. Então, uma das grandes desvantagens é que o setor privado não está preocupado em obter resultados positivos em prol da sociedade. O interesse principal é a obtenção de lucros através da criação de tecnologias que podem ser desenvolvidas, né, nas IFs, com o objetivo de reduzir custos de produção ou serviços, né? O interesse no desenvolvimento científico e social, ele não é o foco, né? Então, isto posto, não é possível permitir que essas IFs tenham seus recursos públicos tão resumidos pela União a ponto de serem obrigados a fazer parcerias com o setor privado para conseguirem manter, né, seus amplos serviços, né, de produção científica, intelectual e social, né, funcionando como se deve. Pode passar, por favor. Com propostas do programa Futurice e suas implicações, né? De acordo com o Ministério da Educação, o objetivo do programa Futurice é dar maior autonomia financeira para as universidades e instituições federais, né, através do empreendedorismo, inovação, além da captação de recursos privados, né? Dessa forma, a gestão dessas instituições de ensino será por meio de organizações sociais, as OS, né? Então, essas OS devem ser ligadas à educação, ensino, pesquisa e pesquisa científica, né? Bem como o desenvolvimento tecnológico e cultural também, né? Tal programa é de adesão voluntária, ou seja, as instituições de ensino optam pelo programa ou não. Então, diante das incertezas sobre o futuro e falta de informações mais concretas sobre a aplicação do programa, muitas instituições elas já demonstraram seu desinteresse em aderir, né? Então, essa insatisfação ela cresce na medida que não há detalhamento do programa, né? Melhoramentos e correções de falhas, né, já identificadas no projeto por comissões de universidades que já analisaram esse projeto, né? O que pode demonstrar um falecimento precoce do programa antes mesmo de alguma instituição aderir efetivamente. Pode passar, por favor. Então, considerações finais, né? A participação do setor privado na gestão das IFs de todo o país é um tema, sem dúvida, que requer atenção. Portanto, é preciso abrir esse assunto ao debate de forma objetiva, né? Para que isso não cause prejuízos para a sociedade acadêmica e para a sociedade em geral. Com isto posto, né, é necessário observar que, caso as IFs tenham sua autonomia ameaçada, isso pode acarretar diversos problemas, né, na qualidade do ensino, né, da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico e da própria gestão, né? Pois, por mais que haja interesse no desenvolvimento acadêmico, a iniciativa privada, ela sempre vai visar o lucro e a redução dos seus custos, né? Porque por si só já sinaliza um desvio de finalidade dos objetivos da educação pública federal de nível superior, né? Que são o desenvolvimento acadêmico, a inclusão social, uma gestão voltada para o bem-estar de toda a sociedade. Os resultados esperados visam discutir com maior profundidade as implicações que as políticas de financiamento privado podem representar as IFs brasileiras, né? Então, o estudo também pretende melhorar a reflexão sobre os acordos de cooperação público-privada, no sentido de obter informações relevantes quanto aos riscos que a participação do capital privado pode causar à autonomia administrativa e financeira das IFs. Então, é isso. As referências estão aí. E muito obrigado. Obrigada a você, cumpriu o tempo certinho, né? Parabéns, né? Seu trabalho é bastante instigante, né? Eu acho que hoje, a manhã de hoje é toda sobre essa discussão, né? E parabéns. Então, vamos dar continuidade com o trabalho intitulado Gestão de Risco na Educação Superior, análise de sua aplicação na Universidade Federal da Paraíba, de Ram Anand. Bom dia. Pronto, já está aí. Pronto, com José Zassuípe da Silva. Bom dia. Pronto. Uriel, eu acho que essa que está na tela não é do trabalho, é?
Alô? Oi, professora, estou aguardando a Tá. projeção do slide, Tá Uriel? ok. a apresentação. Tá carregando, né, Uriel? Tá Estamos certo. carregando. Pronto, vamos esperar. Tá pesado, hein, Uriel? Pronto. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ram Gachadar, aluno vinculado ao mestrado profissional em políticas de gestão e avaliação da educação superior pela UFPB. Este trabalho em coautoria com José Jacibe da Silva Moraes, também do MPPGAV. O título do meu trabalho é Gestão de Riscos na Educação Superior, uma análise de sua aplicação na Universidade Federal da Paraíba. Alô? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estamos sim. Ok. Sim, tudo ok. Ok, então. Este trabalho, então, assim, inicialmente temos uma contextualização sobre o tema. Este trabalho teve origem a partir de uma pesquisa de um mestrado profissional em andamento e busca trazer reflexões sobre a gestão de riscos, a sua adoção no Serviço Público Federal e o estágio de sua implementação na Universidade Federal da Paraíba. A gestão de riscos é um assunto bastante desafiador para as instituições públicas brasileiras, tendo em vista representar algo inovador para esse setor em razão da exigência da sua implantação ter se dado recentemente. Ainda assim, o tema tem ganhado cada vez mais ênfase e a sua implementação nas entidades do Poder Executivo Federal se tornou obrigatória com a edição da Instrução Normativa Conjunta número 1, de 10 de maio de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Passar. Por favor. Riscos estão presentes em todas as atividades executadas, sejam eles positivos ou negativos. A ocorrência de riscos positivos é sempre uma situação desejável, ao contrário de riscos negativos, que devem ser contidos ou tratados quando não se consiga evitá-los, com o objetivo de amenizar os seus efeitos que possam impactar na consecução dos objetivos da instituição. Em razão da redução contínua de recursos e a crescente demanda por parte da sociedade por serviços públicos, a adoção de gestão de riscos, mais como obrigação, torna-se uma necessidade, fez que se caracteriza como sendo um mecanismo que objetiva reduzir ao mínimo possível os impactos dos riscos e ajuda a atingir os objetivos da organização na execução de políticas públicas. A UFPB se insere nesse ambiente, uma vez que executa políticas educacionais, sendo a natureza desta de natureza de caráter social. Nesse aspecto, a gestão de riscos deve ser aplicada nas atividades no intuito de se aumentar os benefícios sociais e econômicos. Essa visão é corroborada por AFLA, quando afirma que a intenção da gestão de riscos é diminuir os custos de atividades incertas e aumentar os benefícios sociais e econômicos. Pode passar, por favor. De acordo com Souza e Santos, o conjunto de necessidades a ser atendida por políticas públicas, aliado ao déficit de recursos orçamentários, obriga o gestor público a resolver problemas. Os autores realçam que são exatamente a dimensão e a relevância dos problemas de diversas naturezas, podem ser sociais, econômicas ou de estrutura, com os quais ele se depara que devem impor a migração da lógica de gestão de problemas ao sistema gestão de riscos. Pode passar. Nesse contexto, importa responder a seguinte problemática. A gestão de riscos faz parte das rotinas de trabalho da UFPB, objetivando minimizar os efeitos dos eventos que causam impacto na consecução dos objetivos da universidade. Então, o objetivo é justamente responder se a gestão de riscos já faz parte das rotinas da UFPB. Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso de caráter exploratório e descritivo. No desenvolvimento desse trabalho foi utilizado como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental,
a partir da análise e leitura de legislações, documentos e publicações sobre o objeto de estudo. Próximo. Em seguida, vamos ver alguns conceitos sobre o tema. Ao realizarem atividades administrativas para cumprimento de seus fins institucionais, todas as organizações se deparam com fatores decorrentes tanto do ambiente interno como externo, que tornam incerto o alcance das metas no momento da sua ocorrência. A esse efeito, provocado pela incerteza nos objetivos, é chamado de risco, de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Tribunal de Contas da União, em seu Manual de Gestão de Riscos, conceitua o termo risco como possibilidade de que um evento afete negativamente o alcance dos objetivos. Outro documento, a Metodologia de Gestão de Riscos da Controladoria Geral da União, define o termo como possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto no atingimento dos objetivos da organização. Próximo. A necessidade se trata de riscos negativos, tendo em vista que é a ocorrência desses eventos que fazem com que os objetivos não sejam alcançados plenamente. Ou seja, requer um tratamento adequado por parte dos gestores para que sejam eliminados ou, quando não possível, mitigados. E para que isto seja possível, são necessários que se implantem os procedimentos de gerenciamento de riscos, também conhecido como gestão de riscos. Nesse sentido, Davis e Blecher afirmam que um bom gerenciamento de riscos baseado em uma estratégia bem planejada, lógica, abrangente e documentada é capaz de evitar, reduzir ou até mesmo eliminar muitos riscos. Próximo. Para entender esse processo, na UFPB, foi consultado o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI 2019-2023. Conforme consta no plano, o planejamento da UFPB é estruturado em 3 níveis: o nível estratégico, o tático e o operacional. Segundo o inciso 6 do artigo 8º da IN Conjunta MPCGU 1/2016, os controles devem ser desenhados a partir de uma clara definição de objetivos que possibilitem eficaz gerenciamento de riscos. Próximo. Aí já no resultado nós temos que no PDI da UFPB foram elencados ao todo 24 objetivos para o nível estratégico. Considerando a trajetória recente do assunto no serviço público e a dimensão da estrutura da UFPB, vislumbra-se que a entidade definiu e adotar a gestão de riscos por etapas em relação aos 3 níveis de planejamento, priorizando o nível estratégico, os processos de implantação dar-se ao longo de vários anos. Isso fica evidente na página 37 do PDI, que traz uma projeção de implantar a gestão de riscos na instituição em relação aos objetivos estratégicos de forma gradual ao longo dos 5 anos de vigência do plano. O relatório de gestão da UFPB relativo ao exercício de 2019 traz os primeiros dados quanto à adoção dessa prática na instituição. Nele, verifica-se a identificação de 518 riscos associados a 259 atividades principais, ou seja, diz respeito apenas a uma parcela das atividades dos objetivos estratégicos. Assim, constata-se que resta a ser concretizada a gestão de riscos nas demais atividades do nível estratégico, além das que integram os níveis tático e operacional, o que será feito gradativamente, consoante definido no PDI. Próximo slide, por favor. Aí, já finalizando, vamos para a conclusão. Percebe-se que o tema gestão de riscos é um movimento bem recente no segmento das entidades públicas federais. Sua aplicação no Poder Executivo Federal se tornou obrigatória com a edição da IN Conjunta MPCGU 1/2016. Observa-se que, nesse processo, a UFPB está no estágio inicial, tendo começado sua adoção primeiramente quanto aos objetivos no que diz respeito ao nível estratégico. A sua implantação será realizada por etapas e será concebida ao longo de vários anos. Entende-se que, após a finalização de todo o processo de implantação pela UFPB, é que será possível se fazer uma avaliação mais assertiva se a gestão de riscos está cumprindo a finalidade a qual se propõe. Desta forma,
Apesar de ter se dado início ao processo, neste momento considera-se prematuro afirmar se a mesma está cumprindo o seu papel, a qual tem a potencialidade de melhorar o processo de planejamento, que pode minimizar os efeitos dos riscos e aumentar o grau de certeza na consecução dos objetivos, com repercussão direta na eficiência de recursos e processos, o que significa uma maior proteção aos gestores. Próximo. Essas são as referências que que utilizamos no desenvolvimento do trabalho. E é isso. Obrigado, pessoal. Eu peço a gentileza que o Han abra a câmera. A professora Han, me perdoe, o professor Jassuí que estou com o Han no trabalho. Eu pediria só que ele abrisse a câmera para mim. Coloquei aqui no chat, estou pedindo que para quem for apresentar, abrir a câmera, porque a gente fica sem saber falando, né? Seria interessante. Pode abrir a câmera para a gente conhecer vocês. Isso. Bom dia, Han. Oi, professor. Bom dia a todos novamente. Bom dia, parabéns pelo trabalho. Estamos aqui comentando. É uma coisa bastante interessante para a gente trabalhar, professor. Né? Junto às universidades, né? Porque tudo isso que vocês estão colocando, eles estão incluídos no Futuris, de uma forma ou de outra, né? Já vem colocado. Então, muito bom, parabéns pelo trabalho. A gente vai discutir o seu trabalho, né? Mais a fundo nas discussões. E agora a gente gostaria de... se eu queria dizer alguma coisa, professor Jassuípe. A câmera. Microfone. Eu quero só agradecer esse espaço e fico muito feliz que o MPPGAF está contribuindo, de alguma forma, a trazer discussões sobre a gestão pública, que é a nossa finalidade principal. Obrigado. Nada, pronto. Então, depois a gente continua as discussões. Agora nós vamos ter o trabalho de financiarização do ensino superior privado, governança corporativa, a precarização do modelo acadêmico, da Emanuele Lourenço do Nascimento e da professora Maria Gorete Cabral Barbalho. Bom, Emanuele, com vocês. Certinho. Olá, bom dia. Vocês me escutam bem? Sim, Emanuele. Certo, perfeito. Como a professora Alda falou, o nome do nosso trabalho é Financiarização do Ensino Superior Privado e Governança Corporativa, a precarização do modelo acadêmico. Ele foi escrito em conjunto com a minha orientadora, que é a professora Maria Gorete Cabral Barbalho. Eu sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN. Vou passar aqui. Pronto. O resumo do trabalho, ele diz que o texto ele trata da adesão, né, das instituições de ensino superior privada aos princípios da governança corporativa, o que inclusive é uma exigência para que esses grupos educacionais eles ingressem na Bolsa de Valores. O trabalho ele é resultado de revisão bibliográfica e também de análise documental pertinente a essa temática em pauta. E a partir desse estudo a gente constatou que é uma estratégia dos grupos educacionais de manutenção do mercado nesse novo período, essa adesão, né, aos princípios da governança corporativa, e isso é bastante prejudicial, tanto à formação dos estudantes, quanto também ao trabalho docente. E aí a gente tem como palavra-chave financiarização, ensino superior e governança corporativa. Aí na introdução a gente trata sobre as três abordagens, né, do conceito de financiarização, três abordagens possíveis, né, porque afinal de contas é um fenômeno que pode ser, enfim, abarcado por diferentes vertentes, mas eu acho que é uma forma interessante de compreender esse fenômeno. E aí a primeira é a financiarização como um regime de acumulação, ou seja, como uma nova etapa do sistema capitalista, na qual as empresas elas passam a desenvolver mais, na qual as finanças, na verdade, ganham maior centralidade, e empresas, inclusive, que não são financeiras, elas começam a desenvolver atividades nesse espectro, né, a partir da entrada na Bolsa de Valores,
do pagamento também, né, necessário das finanças com juros, o pagamento de dividendos, a recompra de ações. A gente vê também a financiarização como a financiarização da corporação moderna, então as empresas, elas de fato começam a desenvolver atividades nesse setor, como é o caso, por exemplo, das instituições privadas de educação. Então, se inserir, por exemplo, nesse espaço da Bolsa de Valores agora é muito mais central para essas instituições, é mais uma forma de conseguir ganhos, e também a financiarização do cotidiano, que trata justamente sobre como esse fenômeno ele vai abarcar as pessoas também, né? Porque ao desenvolvimento, por exemplo, mais fortemente do crédito educativo e também de outras modalidades financeiras que atingem as pessoas no cotidiano, como é o caso dos planos de saúde privados também, como é o caso dos financiamentos, né, de moradia. Então, esse fenômeno de financiarização ele se expressa em diferentes esferas sociais, né? E no caso do setor educacional, aqui no Brasil, esse fenômeno ele vai se expressar a parte como marco em 2007, quando as empresas elas começam, né, a se inserir na Bolsa de Valores, as empresas de educação começam a se inserir na Bolsa de Valores, e a gente vê um novo fenômeno de mercantilização desse nível de ensino. E nesse momento também esses grupos educacionais, essas instituições de ensino elas começam a realizar ações e aquisições, e é perceptível uma tendência de desnacionalização e oligopolização do ensino, que eu vou falar mais à frente. E aí, trazendo para a questão da financiarização do ensino superior, né, com esse marco, como eu falei, em 2007, a gente percebe que as primeiras empresas a se inserirem nesse espaço são a Anhanguera Educacional, a Estácio Participação, a Croton Educacional e Sistema Educacional Brasileiro, que passam a abrir suas ações no mercado. E, como eu falei, existem esses dois processos, né, de desnacionalização e de oligopolização, que ficam muito presentes a partir desse período. Então, grupos educacionais internacionais, assim como fundos de investimento e gestoras de recursos independentes, elas começam a adquirir ações, né, ou fazer a compra das empresas educacionais de ensino superior brasileiras, e essas empresas, elas perdem o caráter nacional e começam a se tornar muito mais grupos estrangeiros, né? Deixam de ser, de fato, geridas por pessoas do Brasil, enfim, mais conectadas com a realidade local, e passam a atingir outros países e também a ser geridas por pessoas de fora. E, ao mesmo tempo, há um processo de oligopolização, que é uma concentração da oferta. Então, é muito perceptível que existem grandes grupos educacionais que começam a concentrar o mercado. Inclusive, tem uma pesquisa da Roper Educação, inclusive eu vi que a Vanessa também trouxe alguns dados dessa pesquisa, que é muito interessante. Ela data de 2020, mas traz dados de 2018, e demonstra que os 12 maiores grupos de ensino superior privado, eles concentram cerca de 2.880.000 matrículas e detêm 45,4% do mercado. Enquanto as outras IES, elas concentram 3.459.000 matrículas com 54,6% do mercado. Então, é perceptível esse processo de concentração, em que apenas 12 grupos conseguem ter quase metade do mercado no Brasil. E trazendo, né, para a questão dos dados mesmo, a partir de 2007, como eu falei, há esse processo, é muito perceptível como essas fusões e aquisições se tornam intensas, né, sobretudo nos anos de 2007 e 2008. Em 2007 são realizadas 17 operações de fusões e aquisições, em 2008 são realizadas 41 operações, é o ano em que há mais operações realizadas, né? Mas no ano de 2019, por outro lado, a gente percebe que há uma queda, são realizadas apenas 16 operações, e a gente atribui a isso os efeitos, né, da crise de 2008, sem dúvida impactaram os diferentes setores e também o setor educacional por consequência, e nos anos seguintes a gente vê pouca variação, com exceção do ano de 2016, ou com o ano de 2015, no qual são realizadas apenas 6 operações. Então, a gente vai percebendo também que essas operações de fusões e aquisições, elas estão chegando
um certo limite, né, em que, de fato, as grandes empresas estão bastante consolidadas, que elas já conseguiram fazer a compra de diferentes IEs, né, de muitas IEs ao longo desse período, e se consolidar bastante no mercado, se transformar em gigantes, né, em tubarões de educação, como a gente fala, que com certeza tem consequências muito sensíveis para o tipo de educação de nível superior que é ofertado. E é justamente para, enfim, estudar um pouco, né, dessas consequências, compreender um pouco dessas consequências, em especial para o tipo de educação ofertada, que a gente traz essa discussão a respeito das implicações da governança corporativa na qualidade da formação, trazendo o exemplo da Croton Educacional, que inclusive é o maior grupo, né, de ensino superior privado no Brasil, que concentra 12,9% do mercado, então é uma porcentagem muito significativa de matrículas. Um minuto. Então, é crucial, assim, esse estudo. E a gente define governança corporativa como os meios internos pelos quais as empresas são operadas e controladas. Essas empresas, como a Croton, elas empreendem mudanças na gestão para se consolidar no mercado, inclusive por meio da precarização do seu modelo acadêmico, e há uma redução dos custos e maximização dos lucros, né, que é o baixo custo e alto desempenho, como eles chamam, mas que, na verdade, a gente percebe que é só baixo custo e um desempenho muito ruim, com a qualidade bastante precária. E aí eu trago um quadro que foi elaborado, inclusive, pela própria Croton, né, na sua apresentação de resultados, no qual eles demonstram que o modelo acadêmico deles preza por uma carga horária mínima legal, ou seja, a redução da carga horária, pela padronização, né, dos materiais, a redução de custos no acervo, por uma padronização das clínicas e laboratórios, com redução na aquisição de materiais e equipamentos. Então, tudo isso precariza bastante a qualidade de ensino, né, e também traz consequências muito difíceis para o trabalho docente, que afinal oferece condições de trabalho péssimas para os professores. Então, a gente percebe que a financiarização e as mutações no ensino superior, através da desnacionalização, da oligopolização e da adesão dos grandes grupos educacionais aos princípios de governança corporativa, são bastante deletérios, de fato, para o tipo de ensino ofertado. Esses efeitos são nocivos tanto para os estudantes, né, que têm uma qualidade de formação muito afetada por esse processo, quanto também para os professores, como eu falei, que de fato enfrentam mais dificuldades para trabalhar e para conseguir, enfim, trazer uma educação que possa ter alguma qualidade, né, socialmente referenciada, que permita que essas pessoas saiam de fato formadas para o mercado de trabalho e para a vida também, né? Para concluir. Aí é isso, essas são as minhas referências. E muito obrigada pelo espaço. Muito bom, Manuel. Parabéns pelo trabalho, né? Vamos então seguir com as nossas, né, com os nossos trabalhos e deixar aberto para a discussão de tanto trabalho interessante na manhã de hoje, né? O trabalho a ser apresentado hoje é da a Silvia Maria Leite de Almeida, já está aí presente, a gratuidade da educação superior e o financiamento estudantil. Né? A professora Silvia está aí. Bom dia, Silvinha, tudo bem? Bom dia, Cleverson, tudo bom? Bom dia. Eu vou pedir a você, Uriel, para você zerar o cronômetro. Bom dia, nossa coordenadora do EPEM. Não é? Obrigado, por aqui, do nosso GT. Ela hoje está com a cara feliz. Está acabando. Está finalizando. Está acabando. Não, até quinta-feira era muita atenção, mas graças a Deus está tudo. Fizemos escolhas acertadas de usar essa plataforma pública, né, para os GTs, tudo aconteceu bem, temos excelente, e o EPEM se aficionou por uma boa equipe que nós tivemos. Então, assim, Bárbara, Verônica Fico, Verônica Domingues, um monte de gente. Mas sem muito falar, depois vamos apresentar o trabalho.
certo? Vamos lá. Bora lá. Bem, gratuidade da educação superior e o financiamento estudantil. Bem, na realidade, esse trabalho que eu estou apresentando, ele é um pedacinho da minha tese, um pouquinho e atualizada, né? Minha tese de doutorado, eu estudei acesso à educação superior no Brasil, na perspectiva histórica, né? Um estudo basicamente documental da legislação federal. Eu queria ver como o Estado regulou e regulamentou o acesso à educação superior no Brasil, desde o Império até 2003. E para isso, algumas categorias de análise. Eu fiz um estudo cartográfico na perspectiva de Boaventura Souza Santos, e dentro das categorias eu fui ver o papel do Estado, como é que o Estado se comportou nesses períodos políticos, e aí a expansão, né, do sistema, a gratuidade e os privilégios, ou seja, eram as questões que eu analisava para entender a questão do acesso em si. Né? A permanência já é outro estudo, já é outra coisa. Mas vamos lá, pode passar. Então, dentro dessa perspectiva da gratuidade, né? Então, a gratuidade, para vocês saberem, assim, a educação superior, assim como o ensino médio, ele não era gratuito, né, no país, né? Então, a gratuidade da educação como direito, ela foi posta constitucionalmente somente na Carta de 1934, e só para a educação primária, os 4 primeiros anos, e os outros níveis de ensino, ou seja, ensino secundário, que começava no 5º ano, e o ensino superior estava condicionado à vontade do legislador. Pode passar? Daí, veja só, já em 1930, né, da organização da UNE, é importante o papel dos estudantes nesse processo de solicitação, não só de solicitação, de reclamar o direito à gratuidade da educação superior. Então, Ednei, seu coisa está aberto. Eita. Não, obrigado. Então, assim, a gratuidade foi uma constante reivindicação dessa entidade, principalmente à medida que as taxas escolares iam sendo reajustadas. Só para dizer para vocês, existia taxa de tudo. Taxa de matrícula, taxa de frequência, taxa de exame, taxa de biblioteca. Então, não era barato fazer ensino médio nem ensino superior, e vai sendo reajustada, né? Então, em 1940, a Universidade de São Paulo aumentou as taxas em 100%. Mas, ao mesmo tempo, depois vai ser o Estado de São Paulo que vai garantir a gratuidade. Pode passar? Né? Então, eles vão repleiteando isso e basicamente inspirados pela Revolução de Córdoba, né? Da Reforma de Córdoba. Reforma de Córdoba. A Carta de 1937, ela vai manter, e a Constituição de 46, que é uma Constituição democrática, né, por assim dizer, de um período democrático, também não vai estabelecer a gratuidade nem do ensino médio, nem do ensino superior. Né? Essa gratuidade era prevista para aqueles que provassem a falta ou a insuficiência de recursos. Pode passar. Mas, ao mesmo tempo, nesse período, as constituições estaduais, alguns estados vão garantir a gratuidade, como é no estado de São Paulo, né? Aquele mesmo estado que, há um tempo atrás, onerou suas taxas em 100%, em 47, na sua Constituição estadual, vai estabelecer a gratuidade para a educação superior. E o que a gente via? A gente via estados que, no caso como São Paulo, que tinha educação superior gratuita, outros estados em que havia taxas, e os estados que já estavam federalizados, as instituições federalizadas, também cobrando taxas. Mas a importância de ver como a federalização vai ser importante para a questão da gratuidade. Pode passar? Cunha vai dizendo o seguinte, que
é importante estudar Cunha para essas questões, né? Então, Luiz Antônio Cunha vai dizendo que, à medida que a prática populista foi se consolidando, né? Então, era o governo getulista, foi se consolidando o critério estabelecido na Carta 46 de subvencionar o estudante com ou sem recursos individualmente, foi deslocado para o plano coletivo. Então, porque havia, como eu vou falar, vai ter privilégios, vai ter algumas categorias que vão ter gratuidade, ou às vezes aqueles que tiraram a maior nota, a questão da meritocracia, e com a Carta 46, né, o próprio Getúlio Vargas vai pensando no modelo mais do coletivo. E aí o processo inflacionário que deteriorava os orçamentos das instituições também corroía o poder de compra das camadas médias da sociedade. Assim, a gratuidade se deu através do congelamento das taxas, sem nenhuma norma que estabelecesse. Eu vou dizer assim, o que aconteceu? Getúlio Vargas mandou congelar, sem nenhuma lei, sem nenhum decreto, sem nenhum parecer, nem nada. Ele deu uma ordem de congelar as taxas. Então, naquela época, a inflação era muito alta, ia corroendo, então chegou ao ponto que não dava nem para cobrar, porque o que seria relativo a centavos, poucos reais. Então, não havia nenhuma norma que estabelecesse, mas isso foi foi um fato. Pode passar a gratuidade de fato, não de direito. E ficou tudo diferente aqui. Bem, foi justamente através, e à medida que ia federalizando as instituições superiores, né? Então, a Bahia, Rio Grande do Sul, todas as universidades eram ou estaduais, ou privadas, ou municipais, elas foram federalizando, foram ganhando gratuidade, entre aspas, né? Então, essa lei de 1950 promoveu a federalização de universidades e estabelecimentos de educação superior, estaduais, municipais e até mesmo particulares. É um movimento dinamizador da gratuidade da educação superior, é considerada a lei da gratuidade, né? Então, à medida que a federalização ocorria, o estabelecimento de educação superior deixava de cobrar taxa. Pode passar, que já tem 7 minutos. Né? Bem, aí o que acontece? Um passo atrás. A LDB de 1961 vai dizer que o Conselho Federal, em 62, vai emitir um parecer que suspende o processo de federalizações, né? Então, menos universidades, menos instituições se tornam federalizadas, e não entende essa questão da gratuidade, né? Vai dizer que poderiam cobrar anuidades. Passa adiante. E esse quadro, pode passar, na ditadura militar, né? Ela vai se manter. Então, a gratuidade da Carta de 67 e a reforma de 69 vai dizer que essa gratuidade para a educação superior ela só é para que eles provassem insuficiência de recurso e demonstrassem efetivo aproveitamento, ou seja, a meritocracia, como eu já tinha dito. Pode passar? A emenda constitucional de 69, né, que vai alterar profundamente a Carta 67, né, prevê a concessão de bolsas e seu ressarcimento para ser regulado em lei específica e a base para a criação do sistema de financiamento estudantil. Pode passar? Né? Então, aí a gente vai para o programa de crédito educativo, né? Ele vai ser criado em 75, né? Vai sofrendo mudanças, enquanto ainda não há a gratuidade de direito. Pode passar? A gratuidade de direito... Minuto, Silvinha. Estou ligado, estou terminando. A gratuidade de direito só ocorreu a partir da Carta de 88, que estabelece que o ensino nas instituições oficiais públicas deve ser gratuito, né? Então, no artigo 206, que até hoje está aí, graças a Deus, apesar de inúmeras tentativas de PEC, ainda estão aí.
E daí a gente volta para a questão do financiamento, né? Esse programa de crédito educativo, criado em 75, implantado em 76, foi institucionalizado em 92, através de lei, como Programa de Crédito Educativo para Estudantes Carentes, o CREDUC, financiado por meio de recursos públicos, no qual o beneficiado tinha os seus encargos educacionais financiados entre 50% e 100%, né? E o CREDUC, em 99, é transformado em FIES, né? Através de medida provisória, né? A medida provisória se transforma em lei em 2001, destinada a financiar com recursos públicos e para posterior devolução aos cofres da União a graduação da educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas ou, portanto, não estatais. Também, atualmente, financia também a pós-graduação em estrito sensu, né? E, para terminar, há outras, porque esse é um interesse de pesquisa meu, que eu vou desenvolver, já tenho uma perspectiva de estudar essa questão da expansão da educação superior, a finalização da educação superior, e, como bem falou o primeiro colega, né, como que o Estado está financiando a educação superior pública, privada. Temos outros programas aí, como o Pronatec, o ProUni, programas do BNDES, né? Outras formas de financiamento do Estado. Encerro aqui a minha fala. É que não passou aí os slides. Muito bom, Silvia. Parabéns pelo trabalho. Acho que se soma, né, a todos nós que estamos discutindo essa questão da privatização e financiarização, e a gente tem um grande campo aí de pesquisa, certo? Então, dando prosseguimento ao nosso trabalho, a gente vai... o trabalho agora a ser apresentado é de Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra, estudo comparativo dos sistemas de avaliação e cursos no ensino superior em Portugal e Brasil. Maria Guerra já está aí, não é, Maria? Já estou aqui. Bom dia, professora Alda. Bom dia. Gostaria de agradecer ao MPP-GAV, na pessoa de professora Edineide. Gostaria de um abraço para a professora Silvia, não sei se ela está lembrada de mim. Nós fizemos uma avaliação no interior do Maranhão, então um abraço, bom dia a todos. Olhe, minha internet não está muito boa. Então, eu vou falar em linhas gerais. O que no caso, é minha pesquisa, esse estudo comparativo. Eu, em 2018 e 2019, no caso, né, um ano de março de 2018 a março de 2019, eu estive realizando o meu estágio pós-doutoral e essa faz parte da minha pesquisa como pesquisadora na área de avaliação da educação superior aqui no Brasil e fui para Portugal, para a Universidade do Porto, sob a orientação de professora Carlinda Leite, que tem uma grande bagagem nesta temática, né, de avaliação de Portugal. Então, como são esses sistemas? O que é que eu pude constatar com essa questão? O foco que eu trabalho, quero deixar aqui bem claro, não é como uma política de Estado punitiva, muito pelo contrário, como um sistema de melhoramento de qualidade de um processo. Claro que nós estamos falando no Brasil de um contexto de um país gigantesco, mesmo tendo um sistema nacional de avaliação, e Portugal um país pequeno. Então, eu vou falar um pouco como essa avaliação funciona nos dois países. Então, lá em Portugal, eles têm uma agência de avaliação e acreditação do ensino superior, que é a 3ES, que é uma concessão estatal, certo? Diferentemente do Brasil, que é responsável pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que fica responsável de subsidiar todo esse processo de avaliação no nosso país. Então,
eu vou iniciar com um conceito sobre avaliação, e eu pego um estudioso português lá da Universidade do Minho, o professor José Pacheco, sobre o que é qualidade. Qualidade é uma palavra-chave que está presente nas políticas de partilha de conhecimento e nas reformas educacionais, sobretudo quando está em causa a avaliação, que o significado de qualidade é construído transnacionalmente, tendo como suporte de argumentação analítica a lógica da personificação quanto à lógica do controle social. E aí eu pego um pouco a fala de Dourado de Oliveira, 2009, que reconhece que a qualidade é um conceito histórico, que se altera no tempo e no espaço, ou seja, esse conceito vincula-se às demandas e exigências sociais de um processo histórico. E aí eu vou entrar agora no caso de Portugal. Como foi que esse processo surgiu? Lá com a Declaração de Bolonha, que foi assinada em 1999, é considerado uma das referências mais importantes, né, um dos marcos para a institucionalização da qualidade do ensino superior, e aí, no caso, ele vai propor o quê? A proposta de Bolonha é criar um espaço europeu de ensino superior competitivo e atraente para alunos de outros países e continentes. Então, é juntar um pouco o espaço comum europeu para que esse aluno transite Portugal, Espanha, Itália, enfim, no espaço europeu. Diferentemente do Brasil, esse aluno não tem tanto essa mobilidade. Nós já tivemos, inclusive, vários colegas hoje aí apresentaram seus trabalhos, falando, inclusive, dessa questão da mobilidade, internacionalização, mas aí eu sempre faço a interrogação, e cadê recursos para as bolsas, enfim, e por aí vai. Lá em Portugal, em 2007, foi criado o decreto número 369, que cria a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a 3ES, que essa agência tem como missão garantir a qualidade do ensino superior em Portugal através da avaliação e acreditação. Professora Graça, aqui estão perguntando se você está esquecendo de passar os slides, que só está com um aqui da entrada. Certo. Então, eu vou passando aqui. Aqui, no caso, é o resumo, porque eu estou mais explicando que esse tempo, enfim. Mas tudo bem, eu vou passar. Não, obrigado. Mas obrigada, professora. Então, deixa eu passar aqui mais o slide onde eu estava. Onde eu estou aqui falando, dessa missão da 3ES aqui. Então, a 3ES, ela, além de avaliar, ela acredita. O que danada é isso, professora Graça? Lá, essa instituição, que não é estatal, é uma concessão estatal, né? No caso, que é coordenado, vamos dizer assim, que o seu diretor administrativo é o professor Alberto Amaral, que foi ex-reitor da Universidade do Porto, atualmente é o presidente do conselho, e que é uma das pessoas que mais entende a avaliação da educação superior. Eles fazem a avaliação, eles têm o instrumento. A equipe, diferentemente do Brasil, é composta por 2 professores portugueses, um aluno e um membro do Espaço Comum Europeu, então internacional. Fora, vamos dizer, lá em Portugal, se for para o outro país, né, no Espaço Comum Europeu, eles vão proceder dessa maneira. No Brasil, nós temos um banco de avaliadores e esse banco, para avaliação de curso, são 2 avaliadores especialistas na área e ele vai em loco. Se for avaliação institucional, são 3 avaliadores que são capacitados, enfim, que estão nesse banco. Então, isso já é diferentemente de Portugal e do Brasil. Aqui no Brasil, essa concepção de avaliação vem bem antes lá do período da ditadura militar.
e foram criados, né, várias comissões, grupo executivo para a reformulação da educação superior, o GERES, lá em 86, que tem 2 grandes representantes, né, o professor Dilvo Ristoff e o professor José Dias Sobrinho. Mas o que está em vigor vem aí em 2004, com a lei número 10.861, da avaliação da educação superior, que é um marco efetivo, né, dessa reforma no país, que cria o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e é delegado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira a responsabilidade por essa realização desse processo, certo? Então, compete ao INEP toda essa logística, essa regulação, né, através de secretaria, supervisão, enfim, que o MEC faz e auxilia as instituições. Então, continuando aqui, eu vou falar o quê? Deixa eu passar aqui os slides. Aí eu falo do Brasil, do processo como foi, e de Portugal. Ele ainda tem o quê? Essa questão da equipe, já falei. Outra coisa, nós já estamos a um patamar mais avançado. Nossas avaliações, elas hoje já estão sistematizadas, mesmo tendo uma dimensão muito grande do número de instituições e de cursos, mas Portugal está atrasado com relação à avaliação in loco. Eles não conseguem dar conta, não tem o número que eles chamam de peritos, né, que no caso são os avaliadores, para andar. Então, assim, a Universidade do Porto, mesmo em 2018, vários cursos precisavam de avaliações in loco e já mais de 2 anos que esses cursos eram por portaria sendo, vamos dizer assim, os cursos sendo reconhecidos, né, por falta de avaliação in loco. Diferentemente do nosso, que os processos também têm alguns atrasados. E agora, com a pandemia, que o atraso vai, no caso, piorar. Reconhecimento de curso, renovação de curso. O que é que acontece? Estão parados até o dia, tem portaria, 2 de outubro de 2021. Então, os processos vão acumular. Mas, diferentemente dessa sistemática, o Brasil a implantação já está mais avançada, mais, vamos dizer, em funcionamento. Em Portugal, a legislação existe, só que ainda está engatinhando nos processos mais in loco, nos processos de verificação, de checagem dos cursos e da instituição. Então, eu vou terminar aqui, gostaria de agradecer imensamente por essa oportunidade e quem tiver dúvidas, estou aqui ou no final à disposição para dialogar. Muito obrigada. Ok, obrigada, professora Graça. A gente já acertou no início, no final das apresentações, a gente abre para os diálogos. E agora nós temos o último trabalho a ser apresentado, que é o trabalho da Brenda Chaves Diógenes, intitulado As implicações das avaliações na formação do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Ok. Professora Brenda, você está aí? Brenda Chaves, ok. Pode começar, Brenda, quando quiser. Brenda? Conseguem me ouvir? Sim. Pronto. É porque estava meio ruim aqui. Bom dia, meu nome é Brenda. Tá ligado o meu vídeo? Não, seu vídeo não está aparecendo, sua imagem. Desculpa, é porque eu não conheço muito bem essa plataforma. Deixa eu ver aqui se eu consigo.
Hum, É você clicar, Brenda. Tem aí embaixo da tela, tem 3 botões. Tem o Pronto, tá dando microfone, certo. É porque tá o telefone conectando. e da câmera. Só você clicar Acho que nela. tá ligando. Isso, já vai Pronto. aparecer sua imagem. Aí eu consigo passar os slides aqui? Uriel, você pode ir passando. Consigo, né? Você consegue também, se você tiver autorizado. Pronto. Eu vou iniciar. Vamos começar, Bom Uriel. dia. Bom dia, meu nome é Brenda. Eu sou enfermeira, sou mestre em educação agora. Para me explicar um pouco sobre esse meu trabalho, ele é uma parte da minha dissertação. E como eu fui parar no curso de pedagogia, tudo iniciou ainda na graduação em enfermagem na UERN, quando eu participava do PIBID interdisciplinar. Então, foi lá com acadêmicos de pedagogia que eu comecei a perceber algumas necessidades que também existiam no curso de enfermagem, que era voltada às avaliações do curso superior. Então, com isso, eu trago o meu tema as implicações das avaliações na formação do curso de pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Minhas palavras-chave foram escolhidas ensino superior, curso de pedagogia e acontecimento avaliativo. Eu tenho como professor, doutor, orientador Francisco Canidé da Silva, e antes de iniciar eu gostaria de explicar o que seria esse denominado acontecimento avaliativo, pensado, praticado por mim e pelo meu orientador. São maneiras com que os professores eles conseguem ressignificar os saberes e os conhecimentos através das práticas avaliativas que são expressas por meio de ideias, por meio de sentimentos, e os estudantes também, assim como os professores, eles vão tecendo significados que estabelecem uma relação com o conhecimento. E, além disso, nós percebemos no curso de pedagogia que as avaliações elas são usadas muito inventivamente e se traduzindo assim em processos que são criativos, driblando sempre a mesmice e possibilitando uma reflexão sobre os assuntos que são abordados cotidianamente. Então, por isso que eu trago o termo acontecimento avaliativo. Então, é indispensável que os estudantes, tanto na formação inicial de professores como outros cursos, que eles conheçam, compreendam como acontece e qual é o significado e a relevância que a avaliação tem, principalmente para eles que serão profissionais, que serão professores, né, que necessitarão desse conhecimento que pode interferir, a avaliação, assim, ela pode interferir tanto na vida pessoal como na vida acadêmica e profissional. Então, esse acontecimento avaliativo, ele emerge das realidades cotidianas que são inusitadas, que podem acontecer de maneira planejada, mas podem acontecer no cotidiano, que são desafiadoras tanto para os professores formadores como para os formandos. Então, aqui o nosso objetivo é identificar e problematizar os processos de avaliação da aprendizagem na formação do profissional em pedagogia da UERN Campo Central. Com isso, nós pensamos na questão problematizadora da pesquisa, pensar de que maneira os alunos do curso de pedagogia do Campo Central da UERN, eles vêm percebendo, vêm vivenciando essas práticas de avaliação na aprendizagem, no contexto inicial docente. Então, para isso, foi necessário vivenciar o cotidiano, como concepção teórica e também como espaço-tempo dos acontecimentos que eles são teóricos, práticos, em ações que elas são criadas e engendradas pelos indivíduos. Quando são vistas de perto, podem ser capturadas e ressignificadas como um conhecimento não autorizado, e como dissertou sobre esse conhecimento não autorizado. Então, a nossa metodologia de pesquisa, para poder compreender como é que aconteceria esses acontecimentos avaliativos, nós nos debruçamos sobre o documento pedagógico do curso de pedagogia, que é do ano 2012, e conseguimos perceber que era necessário
uma ligação entre pesquisa, extensão e ensino, e que muitas vezes isso poderia estar um pouco distorcido durante a realidade, durante o cotidiano e as práticas. Então, para saber e se aprofundar melhor, nós realizamos um mergulho com todos os sentidos, que para Alves 2008, esse mergulho é necessário estar vivendo nos espaços-tempos que eles são praticados, pensados, e nós vivenciamos essa realidade na disciplina de Antropologia e Educação, ensino da língua portuguesa e educação especial e inclusão, que são disciplinas do início, meio e fim, e utilizamos a conversa, porque a conversa é um entrelaçar entre a linguagem e a emoção para conseguir alcançarmos mundo e gerarmos mundos com conversações. Então, vivendo o cotidiano, conversando com os alunos, que foram 4 colaboradores, nós conseguimos identificar os acontecimentos avaliativos. Então, além das conversas, nós fizemos as gravações e anotando tudo no diário de pesquisa. Esse diário de pesquisa, nós íamos rememorando e ampliando as discussões. Então, para Barbosa, esse diário de pesquisa é algo mais íntimo. É uma escrita que é científica e também é pessoal, que nos coloca como pesquisadores, como alunos, como os filhos, e é uma prática que nós podemos trazer para a nossa vida pessoal. E com Macedo 2009, nós trouxemos o conhecimento outro, que esse conhecimento outro é que nos possibilitou inquietações dentro do cotidiano e novos redimensionamentos sobre o saber fazer avaliativo que era praticado pelos futuros professores e professores. Então, como resultado de discussões, nós percebemos que no PPC de Pedagogia, o formando deveria, como eu já falei, articular atividades de pesquisa, extensão e ensino, tentando alcançar capacidades que eram críticas e reflexivas para atender uma demanda social da profissão do pedagogo, seja na docência ou em outros espaços educativos. Então, para isso, foi necessário perceber essas particularidades que existiam dentro do cotidiano para saber que existia o ensino, a pesquisa e a extensão juntos, e como isso se traduzia no acontecimento avaliativo. Então, nesses espaços, tempos não autorizados nas situações que eram ditas comuns, revelaram-se vozes, dificuldades e possibilidades existentes em relação às avaliações. Então, nós percebemos que os processos e as avaliações, eles vão se constituir em diferentes espaços, possibilitando reconhecer maneiras de aprender e de ressignificar os conteúdos disciplinares e também as próprias concepções de disciplinas que já eram existentes. Eu trago o resultado de uma conversa com a estudante A, que fala que o professor tem a flexibilidade de saber desenrolar as situações que acontecem na disciplina e entender o lado do aluno, que em sua maioria do curso à noite, porque o curso que eu estudei com os alunos era durante a noite, o aluno durante o dia trabalha e tem que cuidar da família. As provas devem ser realizadas pensando nisso, no que vivemos além da universidade, que muitas vezes interfere na nossa aprendizagem. Nem sempre as provas só de um jeito fazem aprender. Então, essa foi a conversa com a estudante A, que nos trouxe a possibilidade de mostrar que é necessário, nas avaliações, perceber que existe o cansaço, sonolência, que existe além da faculdade outras questões, e isso é uma questão de ato humanizador do professor, que é perceptível na fala do aluno, que faz com que eles dialoguem entre si e percebam e encontrem avaliações que condizem mais com a realidade deles. Aqui eu trago a conversa com o estudante D, da disciplina de Educação Especial e Inclusão, que fala que as avaliações foram feitas de forma que contribuísse para o perfil de cada aluno. Quem se sente melhor com uma prova escrita, como é meu caso, na primeira unidade, teve a oportunidade de fazer uma boa prova. Já na segunda unidade, para mim, não foi muito confortável pelo fato de ter muita dificuldade de me expressar e meu tom de voz é baixo e eu tenho que fazer um esforço enorme para falar alto. Minha dicção não é muito boa, sem falar que sou muito tímida. E tudo isso atrapalha na hora de uma apresentação. Só que o momento de praticar...
É isso antes de irmos para a sala de aula, mas mesmo assim, esse tipo de avaliação é algo que não chega a ser aterrorizante para mim, talvez pelo fato de não ser tão ansiosa, mas acredito que talvez para o ansioso seja mais difícil. A terceira unidade foi mais legal, fazendo uma entrevista e vamos fazer uma socialização. Acho que será um momento de podermos aprender e colocar mais nossa opinião. Então, essa aluna aí colocou que há uma possibilidade de avaliação, que a professora pensa em toda a turma e que isso se traduz como um acontecimento avaliativo, esse pensar, praticar no contexto geral. Aqui são minhas conclusões. Eu trago que o reconhecimento desses acontecimentos avaliativos que são existentes no curso de pedagogia e que demonstram que existe simultaneamente muitas maneiras de avaliar e isso possibilita uma multiplicidade de saberes fazer, sem fechar uma ideia de resposta correta ou errada, havendo interesse havendo interesse de diversidades, resultados, sem ter uma previsibilidade e um resultado exato. E isso dilata as possibilidades de uma avaliação da aprendizagem e os processos de formação de professores no curso de pedagogia. Aqui são minhas referências e muito obrigada. Obrigado, Bruna. Estou recebendo aqui um e-mail, ou um chat aqui particular, que a equipe técnica só vai ficar na sala até 10h30. Caso a eleição se estenda, a coordenação deverá ser informada de que, nesse horário, pararemos de gravar. Então, é só avisar que a sala vai ficar aberta, mas eles vão parar de gravar, certo? Então, a gente, com esse trabalho de Bruna, a gente encerra as sessões, né? E vamos abrir para as discussões. Eu acho que a gente agora pode liberar as câmeras e as pessoas que quiserem fazer, abrir para os diálogos. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, está aberto. Pronto, vamos abrir. Acho que quem quiser se inscrever pode se inscrever no chat. Isso. Pronto. E o professor Cleves acompanha nossas discussões aí. Uriel, libera aí a sala, por favor, tira aí a transparência, os slides. Pronto. Ótimo. Será que só temos nós na sala? Bom. Então, a gente pode começar a fazer, né, questionamento. Eu acho que você não pode abrir muitas câmeras nesse aplicativo, se eu não me engano, porque eu tentei abrir aqui e não consegui. Mas não consegue abrir todas, mas acho que até umas 12 consegue, mas não consegue passar disso. Ah, é? Sabia? Entendi. Bom, então, de qualquer forma, chama aberto, o que puder entrar, e o que não puder, vai trocando aí. Certo? Gente, os trabalhos foram instigantes, muito interessantes. Será que ninguém vai perguntar nada? Maíra se inscreveu. Maíra? Sim. Maíra está escrita, então, com a palavra Maíra, as outras pessoas vão se inscrevendo. Certo. Cadê Maíra? Bom dia, estou aqui. Dá para ouvir? Dá para ouvir, abra a sua câmera, não é melhor? Espera aí, deixa eu abrir aqui. Bom dia, eu gostaria de parabenizar os trabalhos. A luz aqui não está muito boa, então talvez fique meio ruim por causa do reflexo, mas a gente tem que ver, né, dividindo espaço na pandemia, estou falando da cozinha. Mas, enfim, eu gostaria de parabenizar, os trabalhos foram muito instigantes, né, a maior parte deles falou sobre o setor privado, que é uma totalidade que a gente precisa se debruçar mais, né, porque se interrelaciona muito as tendências que chegam para nós nas públicas.
Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Silvia. Eu até coloquei no chat, vou ler sua tese. Depois eu fui procurar um trabalho que eu escrevi e eu já tinha licitado, já tinha lido a sua tese. Que bacana. Muito interessante e importante, né, a gente falar sobre a história da educação na perspectiva da gratuidade. Eu queria perguntar e comentar, a professora fala do momento mais recente, mas não vi menção, não me lembro, né, de ter lido na tese, se mencionar algo sobre se é a gratuidade especificamente em relação a taxas e mensalidades, porque se a gente considerar a limitação que nós tínhamos na taxa de inscrição para os vestibulares, a gente tem também uma dimensão muito grave da dificuldade de acesso à universidade. E foram os movimentos de cursinho, sobretudo, em relação ao movimento negro, ao movimento estudantil, que entraram com ações judiciais. A Educafro talvez seja a mais reconhecida nesse processo, mas foram vários movimentos que entraram com ações judiciais denunciando justamente que os pobres não conseguiam sequer se matricular no vestibular, né, nem tentar. Então, se isso é comentado um pouco em relação a esses que estão fora, tentando entrar, e também comentar que eu fiquei muito feliz de conhecer ao longo do meu trabalho um texto de Nádia Cunha, que estuda o vestibular na Guanabara, que ela fala também sobre o papel de cursinhos organizados pelos estudantes das faculdades, porque os vestibulares eram organizados por cada faculdade, né? Não unificado. Então, se tem alguma discussão sobre isso, né, dos movimentos de fora, pressionando para que a gratuidade se ampliasse. E no mais, assim, parabenizar, fiquei interessadíssima com essa discussão e com as várias outras que foram colocadas aqui. Cleverson, eu acho que a gente deveria abrir para quem quiser fazer pergunta, porque o tempo é pouco, e senão as pessoas ficam perguntando e uma respondendo, não dá tempo a gente discutir. Sim, né, na totalidade dos trabalhos. Ontem a gente fez um bloco de 3, né? Então, aí depois do bloco de 3 as pessoas respondem. Eu queria fazer umas considerações de trabalho de Graça sobre a questão da avaliação. Porque Graça faz uma retrospectiva da questão da avaliação. Ela está aí? Bom, se não está, não adianta. Porque, na verdade, eu queria saber... Graça? Então, eu vou abrir mão de fazer, porque já que Graça não está presente, né, a gente passa para quem estiver aqui que gostaria de responder alguma questão. Certo? No caso, Silvia, né? Porque Maíra se direcionou a Silvia. Por favor, escreva. Eu respondo já? Já, Silvia, pode responder. Não, tem a professora, peraí, Silvia, só um instante, tem a professora Gorete. Vamos logo fazer o bloco de 3, vai dar certo. Peraí, vai, Gorete. Então. Não, eu só queria uma pequena explicação, estou direcionando para a Raulene, sobre a questão das ameaças, não é? Assim, que categoria, que concepção que você está considerando no seu trabalho sobre ameaças, que são as ameaças. E como você vai, porque para mim não ficou muito claro, posso ficar claro para o seu pessoal, mas eu só um pouquinho mais de explicação. Como é que você vai, como é que você está detectando, categorizando essas ameaças, tá certo? Compreendeu? Peraí, se organiza, agora é a professora Silvia, depois é você. Tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu só deixei de parabenizar o pessoal que gostei bastante dos trabalhos apresentados, né? Ok. Então, como alguém já disse aí, bem instigante e que às vezes fica curioso. Está informando aqui, Alda, que Graça parece que voltou. Foi? Graça, tu voltou. Deixa eu pôr outro bloco, então. Então Silvia primeiro e depois o Ravênio. Bom, Maíra, eu não apontei nenhum desses dois caminhos, certo? Porque a tese, eu queria estudar acesso à educação superior, né?
como é que se dava o acesso. E aí, através dos estudos, eu fui percebendo algumas questões que bloqueavam o acesso, como a expansão do sistema, né? A gente vai ver, assim, que a expansão se dá nos anos 90, se dá basicamente por via privada, né? Mas historicamente, aí tendo a gratuidade quer dizer, como não era gratuito, né? Então, assim, uma taxa para se inscrever, né? Não cheguei a trabalhar isso, né? Como uma questão, porque o que me interessava era como o Estado regulava e regulamentava o acesso. E a questão dos cursinhos também, isso eu fui vendo depois. Minha tese não é nova, né, gente? Eu terminei ela em 2006, meio que a vida me direcionou para outras coisas. Eu fui voltei para a Bahia, isso eu fiz no Rio Grande do Sul, fui para a economia solidária, depois fiz concurso para a UFBA, fui trabalhar com educação básica, formação de professores, então meio que deixei de lado, agora eu estou voltando. Estava na coordenação do mestrado, então, né? E vou me integrar violentamente à rede aí de vocês, que eu estou precisando realmente de parceiros. Estou muito solitária aqui. Mas não vi essas discussões, não, e acho que são peças fundamentais para novos estudos. Já há estudos falando disso, né? Dos cursinhos, como os cursinhos organizados pelos movimentos sociais, principalmente, né, aqui na Bahia tem vários, como eles são importantes para esse processo mesmo de retomar a questão da gratuidade das taxas de inscrição, né, que não são baixas. Agora, eu falo rapidinho, o Enem, de certa forma, ele democratiza esse acesso, né? Porque no passado você tinha que fazer não sei quantos vestibulares, ir para vários lugares, e agora com o Enem você centraliza isso, se pagar uma taxa só, e você tem acesso a várias instituições públicas do país. Ravênio agora. Oi, estão me ouvindo? Sim. Estão. Pronto, então a professora Maria Vanessa, não foi, que fez a pergunta? Goretti. Maria Goretti. Então, professora, a senhora perguntou sobre, querendo entender um pouco sobre as ameaças do financiamento privado, não é isso? Como eu entendo isso, né? Então, assim, a pesquisa ainda está em andamento, né, junto com o professor Jassuípe, né, que é coautor, mas a gente já consegue, a gente interpreta justamente das reduções orçamentárias, né, que o governo vem fazendo, os cortes orçamentários que ano a ano o governo vem fazendo, principalmente, né, nesse governo agora, as reduções foram ainda mais drásticas, e esse incentivo, né, é como se o governo fica empurrando para que a gente captasse recursos privados, né, para cada vez mais tirar, né, o financiamento público, a parte que o poder público ele é responsável pela educação. Então, as ameaças que a gente vê, principalmente nesse início de estudo, são essas, né? As constatações que nós já temos dos cortes orçamentários ano a ano e essa pressão para que as universidades elas se sustentem cada vez mais com recursos privados, né? Então, essas são as ameaças que a gente vai tentar identificar e trabalhar. Não sei se eu respondi a contento. Eu ainda tenho mais fazer uma pergunta. Eu vou fazer assim, uma pergunta mais geral para as pessoas que, acho que a Vanessa, a Emanuele, as pessoas que trabalharam com a questão da gestão, né? Por exemplo, gestão corporativa, né? A gestão, né, estratégica e a gestão, que eu acho que foi você, Vandecade, que apresentou, não. Alguém que apresentou foi o RAN, sobre a gestão da UFPB, tá? Gestão de riscos. Hein? Deixa eu ver quem foi. Foi o aluno de Jassuípe. Sobre a gestão de risco, professora. Na verdade, pronto. Então, na verdade, eu gostaria de saber se vocês estão fazendo, né, dentro desses estudos, né, se vocês percebem
que há alguma ligação ou articulação com o modelo proposto pelo Futuris, né? Porque, na verdade, a gente percebe que há, né, toda uma discussão de um modelo de gestão que está previsto, né, que ele vem, inclusive, no Futuris, como a gestão de fundos, a gestão por corporação, a gestão... E aí, por exemplo, né, na verdade, a gente tem os oligopólios, né, com esse modelo de gestão corporativa e que eles estão chegando às universidades, né? Claro que, assim, não é a mesma coisa, o mesmo modelo, mas são particularidades do modelo que vão, aos poucos, se implementando dentro das universidades. E aí, assim, eu gostaria de ouvir quem trabalhou com essa questão, se vocês percebem isso e de que forma vocês percebem. Ram, falando. Veja só, professora, assim, o meu trabalho é sobre a gestão de riscos, né? Assim, na minha opinião, assim, eu não vejo uma relação direta com essa questão que a senhora colocou, né? Mas, assim, trata mais a questão da eficiência, né? Tendo em vista que os recursos, cada dia que passa, estão ficando mais escassos, né? Então, assim, isso é fato, né? A gente vê ano a ano reduzindo os recursos, mas, assim, então, como melhorar a gestão desses recursos, a eficiência? Então, assim, a gestão de riscos é uma das ferramentas que se presta para isso, né? Você ver onde que estão os riscos e aí, assim, tentar se antecipar ou então adotar medidas preventivas para que você consiga, não quando chegar no final, eita, nós erramos aqui, foi tal risco e a gente não identificou. Então, assim, você preventivamente implantar a questão da gestão de risco, independente da questão do volume de recursos. Então, independente dessa questão, será colocou do futuro e tal. Não fecha essa relação direta, pelo menos no meu trabalho. Uhum. Ok, obrigado. Mais alguém gostaria de se colocar? Professora Alda, vocês me ouvem? Sim. Eu quero agradecer a oportunidade e, de forma rápida, professora Gorete, a gente está no trabalho inicial, o Ram e o Raul são meus alunos, o Raul gosta de ser chamado de Raul, né? Alguns chamam de Ravênio, alguma coisa disso. Mas, professora, a gente está analisando bem isso na perspectiva de que nós, estudiosos da educação, a gente tem que ver os contrapontos e os pontos, né? A gente não pode ser tão radical em achar que os recursos privados eles são tão ruins assim, ou o problema é que a gente precisa esmediar isso com os riscos desses avanços que nós temos, e aí, lógico que nós não somos inocentes, que há em andamento uma privatização aí da educação superior, isso bem clara em políticas de governo, em algumas coisas, em avanços, retrocessos, essas coisas. Eu acho que nós, estudiosos, eu acho que a gente, com esses trabalhos, a gente deve se tornar resistente em relação a isso, se defendemos o ensino totalmente público. Mas, pelo andar da carruagem que a gente percebe, é que a gente vai ter pouco recurso público. Então, por isso, a preocupação dos meus alunos em a gente gerir bem esses recursos públicos, porque senão ele vai faltar de alguma forma lá adiante, como já anda faltando. E isso esclarecer a todos vocês que esse pessoal é tudo do MPP-GAV, Política Pública, Educação, Financiamento, e por coincidência são todos contadores, né? O Raul é contador, o Raul também. O Raul ele foi chefe da auditoria da UFPB, então a gente incrementou aí os trabalhos e basicamente nesse sentido que a gente está discutindo a educação, isso é uma preocupação mais orçamentária, mas uma professora Gorete e todos vocês, a gente também entende os pontos e os contrapontos, né? A gente também não é tão radical e nesses trabalhos com certeza vamos trazer outras variáveis, outras coisas que não só por dizer que é ruim, que não seja, a gente compreende que talvez seja. Obrigado. Professora Alda. Maria Vanessa está se inscrevendo. Fecha aí, por favor. Tem alguém com o microfone aberto? Por favor, feche. Maria Vanessa está se inscrevendo. Eu acho que professora Gorete, isso. Não, pessoal, é bem rápido. Só respondendo a pergunta da professora
professora, né? Apesar de não ser o nosso enfoque, mas eu acredito que essa perspectiva do modelo de governança aplica-se sim dentro da questão do futuro. Isso é uma perspectiva, um olhar meu, assim, né? Porque o futuro, se ele trabalha com aqueles eixos que nós já conhecemos, né? É o eixo da governança, que implica justamente a questão da gestão e do empreendedorismo. Então, ele é encaixado dentro da perspectiva de empreendedorismo e gestão, a questão da governança. Então, com certeza, tudo isso também está imbricado nessa perspectiva reducionista, né? Nessa perspectiva de olhar a educação realmente como algo mercadológico. E percebe-se que, junto com o Futura-se, já que esse eixo, né, mais dois eixos, que é o eixo de pesquisa, inovação e, salvo engano, de internacionalização. Mas o primeiro eixo, ele contempla assim, a questão da governança corporativa de forma que se percebe justamente uma prática com um olhar muito econômico, empresarial, administrativo, né? Tanto que ele é colocado, que a governança é colocada dentro do eixo que contempla também o empreendedorismo. Pronto. Me inscrevi também, se não tinha outra pessoa inscrita, queria falar um pouquinho. Concordando, né, também com Vanessa, eu acho que, apesar dos nossos trabalhos não falarem, no caso meu, né, acho que no Vanessa também, assim, apesar dos nossos trabalhos não falarem diretamente do futuro, e sem dúvidas pensar sobre governança corporativa, trazer elementos muito importantes para pensar o que é o futuro, né, porque as instituições privadas de ensino, as universidades privadas, as IES privadas no geral, elas têm como objetivo central o lucro, né, elas não estão ali preocupadas com a formação das pessoas, a gente não pode se enganar e achar que esse é o objetivo das instituições. Não é, infelizmente não é. Claro que existem professores, existem educadores trabalhando nesses espaços, nadam contra a corrente e conseguem propiciar um ensino de qualidade, mas essas instituições não têm como objetivo isso. Eu acho que a universidade e as escolas públicas, de modo geral, mesmo com os problemas estruturais, né, assim, de baixo financiamento, enfim, até por sofrer as pressões, né, dentro de uma sociedade capitalista e nesse contexto agora que a gente está num governo extremamente retrógrado, né, para a educação, apesar de sofrer essas pressões, consegue oferecer uma educação de qualidade, socialmente referenciada, muito importante, porque não é uma educação apenas tecnicista, né, que forma as pessoas com uma perspectiva tão somente para o trabalho, mas é uma educação reflexiva também. E eu acho que quando a gente pensa sobre governança corporativa, a gente está pensando num tipo de profissionalização da gestão dessas instituições privadas que visa essencialmente o lucro. É um pouco daquilo, inclusive, que eu quis trazer um pouco no trabalho, né, trazendo um exemplo da Croton, é reduzir os custos ao máximo para conseguir cada vez mais angariar mais dinheiro a partir disso. E eu acho que esse cerne, essa perspectiva também nutre o futuro, né? Essa perspectiva de eficiência, de uma educação mais fragmentária, das universidades ficarem reféns das OS, dos setores terem buscar por conta próprios recursos, né, ter que trabalhar em conjunto com empresas para ter recursos para as universidades, tudo isso também está um pouco no cerne do projeto do futuro. É importante que a gente, enquanto estudantes, professores das instituições, que a gente se oponha veementemente assim, contra o FUT, porque infelizmente é uma tentativa de precarizar, de fazer com que a universidade pública perca aquilo que ela tem de melhor, né, assim, que ela deixe de ser, que ela fique totalmente subordinada ao mercado. Acho que ainda mais nesse projeto é muito nocivo para a gente, está vivenciando muitos ataques e cortes, né? Então, deixar o futuro passar, sem dúvidas, e deixar prosperar uma perspectiva de universidade que não nos representa, não é o cerne da nossa formação, sem dúvidas, não foi aquilo que iniciou para nós termos um debate tão qualificado como a gente está tendo hoje, nas universidades privadas, por exemplo, nesses espaços não prezam por uma educação crítica e reflexiva, a formação é tabelar, é padronizada, então acho que é importante que a gente se coloque contra. Bom, tem mais alguém Chegamos às inscrito? 10h30. Acho que agora a gente precisa passar para outra fase da eleição, né? Porque já vamos daqui a pouco parar, inclusive, de gravar. Finalizando. Então, vamos agradecer a todas as pessoas que participaram até agora, né, ficaram conosco, os trabalhos assim, tendo excelentes contribuições,
E acho que a gente tem um campo aberto de pesquisa, né? Com essas questões da gestão, com as questões da financiarização. Então, nós estamos aí, né, para desenvolver esse grupo de GT11 do Nordeste. Parabéns a todos pelos trabalhos. Manda alguém tirar uma foto aí do pessoal. Já alguém tirei. Já tirei uma foto sua para aparecer no Face. Então, aí a gente vê como é que fica, Ednei Jéssica, por aqui, como é que a gente vai encaminhar essas questões dessa eleição. Pronto. Me aguardem no Facebook que a foto vai para lá.